ser dividido em várias partes. Na parte frontal, há um radar. Logo atrás disso está o convés de voo, onde o piloto e o copiloto operam um avião. Prosseguindo mais para trás, você encontrará a estação de gerenciamento de batalha, usada pelo oficial do sistema de comando e pelo oficial do sistema de armas para controlar o canhão automático e o obuseiro de 105 mm. O controle à esquerda ajusta a posição do sensor ou câmera, enquanto o controle à direita é usado para disparar as armas. Também vamos explorar o processo passo a passo de como carregam os projéteis e o processo básico de armar as armas. Então, fiquem ligados e não percam nada. Este é o MC-130, que significa Transporte de Combate de Missão Múltipla. Eles deram um grande upgrade, transformando no AC-30 Ghost Rider. Sim, você ouviu certo. Transformaram um avião de carga em uma fera dos céus, enquanto o AC-130J é uma versão atualizada do Spook. O AC-130 Spook possui 3 armamentos principais. Primeiro, temos a metralhadora Gatling, de 25 mm, capaz de entregar um grande poder de fogo. Depois temos a metralhadora Boffer, pode disparar uma salva de projéteis explosivos. E por último, o poderoso obuseiro de 105 mm. A versão mais recente, o Ghost Rider, está armada apenas com 2 armamentos, uma metralhadora Bushmaster e o mesmo obuseiro de 105 mm. Mas há muito mais, como a adição de mísseis Hellfire e bombas de pequeno diâmetro anexadas às asas devido às mudanças nos cenários de batalha. Eles literalmente pegaram o obuseiro de 105 mm usado pelo exército, removeram suas rodas, escudo e suportes e o reengenheiraram para caber dentro deste AC-130. Eles também removeram a maioria das peças de uma arma naval e de um veículo de combate Bradley, o famoso Bushmaster, para caber dentro desse avião. Vamos entrar na cabine, abrindo esta porta que nos leva a um pequeno corredor e escadas que nos levam à cabine de pilotagem. Esses aqui são os assentos do piloto e do copiloto. E há um assento extra só para você. Como você pode ver, quase todos os instrumentos analógicos foram substituídos por telas e sistemas de fly-by-wire digitais. Temos 3 head-up displays nessa cabine. Um deles fica ao lado do assento do piloto e é usado para alinhar o alvo com as armas. Na parte de trás fica o sistema de controle e fogo desse avião. À esquerda, temos o oficial do sistema de combate, à direita, o oficial do sistema de armas. O sensor localizado na frente da aeronave é responsável por projetar os dados para o oficial do sistema de combate, enquanto o sensor à direita é para o oficial do sistema de armas controlar o obuseiro de 105 mm e o canhão automático Bofers de 30 mm. Isso também é um sistema de gerenciamento de batalha e sistema de mira. A partir dessa pequena cabine, temos basicamente uma sala de atiradores, como mostrado nesta animação. O avião AC-30 tem um comprimento total de 29,3 metros e uma altura de 11,9 metros, com uma envergadura maciça de 39,7 metros. Este monstro pode transportar uma carga útil de até 42 mil libras. Para ajudar você a entender seu tamanho, vamos compará-lo a um humano médio. Como você pode ver, ele tem quase 2 andares de altura. Vamos compará-lo a um SUV médio, que ele pode acomodar 5 deles no compartimento de carga. Indo para frente, temos o icônico Tupolev Tu-95 bombardeiro, seguido pelo americano Boeing B-52 Stratofortress. E, finalmente, o famoso Antonov. Vamos começar na frente. Abrindo o nariz desse avião está o radar, que pode girar para a esquerda ou para a direita. Ele possui diferentes modos. Um deles é o radar de abertura sintética, enquanto o modo de camadas coloridas fornece uma tela livre de interferências e operações automáticas de inclinação e ganho. Mas, por último, temos o modo de mapa terrestre ou meteorológico, que é uma forma de radar usado para criar reconstruções tridimensionais de objetos, como paisagens, ajudando o piloto a ficar mais ciente no escuro. Mas é importante notar que há um cálculo complicado que o ajuda a regular tudo isso, usando os flaps internos localizados em ambos os lados das asas. Bem ao lado deles estão as abas paralelas externas de uma única peça que produzem uma quantidade decente de sustentação. E, por último, temos os ailerons, que ajudam o avião a fazer curvas fechadas. Esse é provavelmente a estrutura da borda de ataque ou alguns
a chamam de flats. Este é o leme preso à cauda e bem ao lado estão os dois elevadores. Vamos dar uma olhada mais de perto no processo básico de voar com esse avião. É importante observar que esse é um sistema fly-by-wire. Quando a velocidade do avião atinge um certo nível, os pilotos ativam as abas e os flats, o que aumenta ainda mais a sustentação. Quando o avião está pronto para decolar, eles ativam os elevadores para cima. Isso inclina o avião, como mostrado nessas animações, e ajuda a aumentar o ângulo de ataque do aerofólio. Como resultado, a sustentação aumenta repentinamente e o avião decola. Vamos ver como o piloto deve girar o avião para alinhar as armas deste AC-130 Gunship. Ao virar o manche para a esquerda, como mostrado nas animações, os ailerons do lado direito se movem para baixo, produzindo uma sustentação alta, enquanto os ailerons do lado esquerdo se movem para cima, criando uma sustentação baixa. Isso faz com que o avião incline para a esquerda, deixando-o pronto para o oficial do sistema de armas disparar suas armas. Vamos dar uma olhada no processo passo a passo de como eles disparam o obuseiro de 105 mm. Passo 1. Os projéteis verificados pelo oficial do sistema de armas são carregados a partir deste rack. Passo 2. Esse controlador no lado esquerdo é usado para ajustar a posição do sensor ou câmera situada ao lado do oficial do sistema de armas, enquanto o controlador do lado direito é usado para disparar as armas, o que discutiremos mais tarde. Passo 3. O piloto alinha o AC-130 Gunship de acordo com o alvo ao deixar o interruptor de consentimento na cabine. Passo 4. Quando o projétil está carregado e pronto, o carregador fecha a culatra, como mostrado nessa animação. Passo 5. O carregador pressiona F1 para confirmar a prontidão e, em seguida, arma o obuseiro de 105 mm. Passo 6. Lembre-se do botão de gatilho. Quando tudo está pronto, ele aperta esse botão e pronto. Começa o fogo deste obuseiro de 105 mm. Este brutamontes pode derrubar prédios e tanques a uma distância de 7 metros ou mais, dependendo das elevações. O mesmo processo se aplica ao canhão automático Bushmaster de 30 mm. O oficial do sistema de combate e o oficial do sistema de armas procuram o alvo usando o controle da esquerda e disparam a arma usando o controle da direita. Quando estão prontos, eles apertam o gatilho e pronto. Começa o fogo deste canhão, que tem um alcance efetivo de 5 milhas ou mais, dependendo da elevação da arma, destruindo qualquer veículo blindado leve ou edifício. Para simplificar esse processo, confira essas animações básicas. O controle da esquerda é usado para ajustar a posição do sensor ou câmera, e o controle da direita é para disparar as armas. Quando é hora de disparar o obuseiro de 105 mm, o piloto inicia o processo alinhando o gunship como alvo usando o interruptor de consentimento. Uma vez que o projétil está carregado e pronto, o carregador fecha a culatra. Em seguida, o carregador pressiona F1 para confirmar a prontidão e, em seguida, ativa o obuseiro de 105 mm. Com tudo pronto, o oficial do sistema de armas aperta o botão de gatilho e o obuseiro de 105 mm entra em ação, começando o fogo. Apesar de todas as vantagens, o AC-130 Gunship ainda é vulnerável a mísseis superficiais de fabricação soviética. Em um incidente, enquanto fornecia apoio aéreo às tropas terrestres, 3 mísseis superficiais foram disparados contra ele a certa distância. No entanto, as ações tomadas para evitar os mísseis, como fazer curvas para a esquerda e para a direita, não foram suficientes para acompanhar os projéteis em rápido movimento, e o avião acabou sendo destruído em segundos. Como resultado, a Força Aérea equipou a aeronave com o famoso míssil Hellfire. O míssil tem um buscador a laser em seu nariz que detecta luz laser refletida pelo alvo. É projetado para localizar e destruir tanques e outras armas antiaéreas. No lado das asas estão as bombas de pequeno diâmetro. Elas também foram apresentadas em um vídeo recente. Essas bombas planadoras
podem penetrar em bunkers e atingir alvos a uma distância de 150 quilômetros ou mais, dependendo das elevações. Mas espere, tem mais. A última medida de autodefesa é o uso de flares, que iluminam o céu, afastando os mísseis inimigos. Então, não deixe de conferir outros vídeos no canal e se inscrever para mais, hein? Até o próximo vídeo!